Pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Aqui ouvindo tudo bem. Opa, legal, joia. É que desculpa, eu tô finalizando aqui, tô setando aqui o... Sim. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu deixei o áudio de vocês aberto, né? Só que essa ferramenta, ele gera muito ruído. Então, a gente combina o seguinte, vocês mantêm o microfone fechado e se precisar fazer alguma pergunta, interromper em qualquer momento, vocês abrem o microfone. Porque se todo mundo deixar aberto, fica meio ruim aí. Beleza? Pode ser assim? Maravilha. Ok, sem problema. Então, legal. Então, vamos começar, né? Desculpa, bom dia. Aqui é o Gustavo da Cimes. Acredito que a maioria aí já me conheça, né? Do dia a dia aí de trabalho, né? Estou trabalhando aqui de casa faz quase 50 dias aí, não é fácil, né? A Cimes, ela está determinando ainda por enquanto, nesse momento, ela entende que é um momento mais crítico, ela pede para a gente evitar visita, né, a visita externa e mesmo a presença lá na Cimes, né? Então, eu decidi fazer esse webinar para vocês, né, para passar um pouco de informação sobre o 828, que é o produto que a gente mais foca aí na linha de máquinas importadas, né, de centro de usinagem em torno, né, o nosso segmento maior aí de mercado, né? E qual que é o objetivo principal? Que, lógico, é mostrar os recursos, né? Buscando o conceito aí nosso de produtividade, né? Vocês sabem melhor do que eu como é que é o nosso mercado, que, infelizmente, ainda a gente é muito nivelado por preço, né? O cliente final ainda não tem muito essa preocupação com produtividade, né? Que vem bem ao contrário do que a Siemens prega, por exemplo. A Siemens tem um novo CNC, que é o Sinomeric One. A gente ainda está um pouco atrasado aqui, a gente ainda não desenvolveu nenhuma máquina, onde eles abordam o conceito de máquina virtual, né, totalmente digital. Então, para que isso? Para o cara poder, por exemplo, fazer um projeto de máquina digitalmente antes de partir para coisa real, para coisa física, né? Então, eles já estão lá na frente com esse tipo de conceito. E a gente ainda engatinhando ainda nos produtos aí de nível médio, né? Então, o futuro vai ser isso daí, mais cedo ou mais tarde vai chegar para a gente, né? Então, vamos lá, pessoal, eu vou mostrar os recursos do 828, né, para vocês, e eu vou utilizar a ferramenta do Simutrem, que é o nosso simulador CNC, né, para exemplificar algumas das funções do comando, certo? Então, quem precisar pode me interromper, pode me perguntar, não tem problema nenhum. Só que antes de iniciar, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Um dos meus objetivos, por exemplo, é que vocês, pessoal de vendas, né, que faz uma venda mais técnica, vocês possam utilizar o simulador como uma ferramenta de promoção para vocês e inclusive, por exemplo, para fazer uma demonstração de usinagem ou um estudo de tempo de peça, né? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente como fazer o acesso e baixar o simulador na nossa página, né, no portal da Siemens. E depois, quem quiser, todo mundo vai ter o meu contato, a gente vai conversando. O que a gente está fazendo? Eu posso fornecer uma licença de uso total do simulador para vocês. Porque no simulador, como é que ele funciona? O que está disponível na web, ele é parcialmente liberado, né? Não tem restrição de tempo de uso, nada, né? Mas, por exemplo, você não consegue usar todas as máquinas que estão disponíveis ali. Por exemplo, somente as máquinas demo, né? Que seria um torno com ferramenta acionada e um centro de usinagem com 3 eixos. Então, por exemplo, você quer fazer um estudo ou uma demonstração de um centro de usinagem com 4 eixos, você até consegue fazer.
Só que, por exemplo, ele tem algumas limitações que eu, por exemplo, eu não consigo exportar e importar programas. Porque no simulador eu consigo fazer um programa, mesmo que seja programando com ShopMill, ShopTurn, que eu vou mostrar para vocês, e executar numa máquina. Mesmo que a máquina não tenha o ShopMill, ela reconhece, o CNC reconhece o padrão de programação, então ele é muito útil, né? Então a gente usa muito simulador no Senai, em universidade, no Instituto Federal, o pessoal da Paula Souza está usando muito como ferramenta educacional mesmo, para dar aula, né? Então vamos lá, antes de começar, eu vou mostrar rapidamente, ó. Acredito que está todo mundo vendo a minha tela, eu vou entrar aqui na internet, né? Ó. Eu vou digitar aqui o endereço do portal da Siemens. Então, é siemens.com.br/CNC4U, né? Só para mostrar rapidamente para vocês aí. Opa, peraí. Isso, ó, já está aqui no portal. Então, pessoal, quando vocês entram lá, depois eu dou um endereço aqui, né, siemens.com.br/CNC4U, vocês vão cair nessa página aqui, principal, né? Então, aqui na página, se vocês olharem, ó, a gente tem a área de treinamentos aqui, que a gente oferece aqui nessa aba, são 6 módulos de treinamento gratuito online, que você faz, tem um certificado, tudo, né? Tem a área de downloads, ó, que é o acesso direto aqui nessa aba laranja aqui. Então, eu vou entrar aqui em download, só para mostrar para vocês, né? Então, ele já cai direto aqui na página do Sinumeric, né? Do Sinutrem, né? Então, aqui ele fala o que é o Sinutrem, né? E aqui ele separa em quatro abas, porque aí depende da versão do simulador que você queira, né? Então, por exemplo, a gente indica, se o cara tem uma máquina um pouco mais velha, ele pode baixar o Sinutrem correspondente aqui à máquina que ele tem e programar offline, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, da versão mais nova. Eu cliquei aqui, né, ó, aqui aparece os requisitos técnicos do hardware, do sistema operacional, né? E eu desço um pouco aqui, ó, vem a área de download, ó. Então, eu tenho o link aqui do Sinutrem, e aqui o link para baixar o idioma português, que infelizmente no simulador o português é um idioma adicional, né? Então eu teria que baixar esses 2 arquivinhos aqui. Então eu vou entrar como se eu fosse baixar o simulador aqui, tá vendo? Sinutrem. Ele já cai nessa página aqui direto, ó. Quem tem Twitter, ou LinkedIn, ou Facebook, né, pode entrar diretamente aqui com o login da mídia social, ou você faz uma inscrição aqui no inscrever, né? Você coloca um e-mail, e aí depois você recebe um e-mail com uma senha provisória, você define uma senha. Entrando aqui, ele já começa a baixar o simulador, né? Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que é a estrutura, ó. Quando você baixa, ele vem esse arquivo aqui zipado, né, ó, que tem mais ou menos aí 1.1 GB de tamanho, né? Então, eu clico aqui com o botão direito do mouse e extraio todos os arquivos numa pasta que eu copiei ele aqui, ó. Então, eu vou abrir a estrutura dele, ó, ele vem nesse formato aqui, e aqui tem um arquivinho, um aplicativo de executar, né, o setup.exe, para você começar a instalar o programa, né? Então, por aí vocês conseguem fazer essa instalação aí. Então, vou fechar aqui, ó. Vou fechar a página da internet. Então, aqui, ó, vamos começar. Aqui eu voltei, está instalado o Sinutrem, só que vocês estão vendo aqui, eu tenho várias máquinas, né? Por causa do trabalho, eu não posso apagar, né? Então, eu criei uma máquina demo aqui de um centro de usinagem para a gente poder fazer a apresentação e os exemplos para vocês, né? Então, aqui, por exemplo, eu abri para eu criar uma máquina, ó, eu venho aqui no template, né? Ó. Opa, desculpa, deixa eu voltar ali para... Ele vai demorar um pouco, porque o meu Sinutrem está bem carregado, né? Então, vamos... Nesse momento, o que ele faz? Quando eu uso aquela aba ali superior à esquerda, o template, ele me abre os modelos de máquina, né, para eu criar. Então, ele me dá uma lista de máquina para eu criar.
Deixa eu mostrar para vocês. Tá bom. Então, tá vendo aqui, nessa aba aqui de template, vocês estão vendo? Eu vou clicar aqui, ó. Sim, ele me porque abre vários... Oi? é só isso o teu desconto? Oi? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí, né? Vamos lá, ó. Então, ó, aqui, ó, eu tenho uma lista de máquina, né? Então, por exemplo, as máquinas que são disponíveis são essas máquinas aqui, ó, modelo demo, ó. Modelo demo leite, que é um torno com ferramenta acionada, e o modelo demo milling, né, que é o centro de usinagem. Mas eu tenho outras máquinas aqui, por exemplo, um torno com 2 canais, né, ó, um eixo Y, por exemplo, aqui um centro de torneamento, um collision avoidance, né, com a função de evitar colisão, por exemplo, uma máquina com mesa, ó, 5 eixos, né. Então, dá para você utilizar bastante coisa. Ele estando licenciado, ele fica completo. E outro recurso que ele tem, por exemplo, que é muito interessante, você pode criar o seu próprio modelo de máquina. Por exemplo, você tem uma máquina com Siemens, você faz um backup dos dados do CNC e você importa a máquina por aqui, ó, no botãozinho de import, né? Para isso aí é uma licença, a gente também pode fornecer. Então, você consegue criar um modelo de máquina. Tem muita empresa, especialmente os fabricantes locais, né? Eles utilizam o simulador para o treinamento dos clientes, né? Porque eles criam o próprio modelo de máquina. Então, quando você faz o backup, ele já traz a lista de ferramenta, os deslocamentos, os cursos da máquina. Então, você tem uma situação bem real ali, nesse momento, né? Então, vou cancelar aqui, ó. Então, vamos começar a apresentação. Eu vou só abrir a minha máquina aqui que eu criei para a gente utilizar, né? Enquanto ela abre aqui, eu já vou começar a apresentação aqui. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou falar do 828, né? Já é um produto... Opa! Está abrindo aqui, ele volta lá. Ele vai abrir a máquina, depois a gente volta lá para o Sinotrem. Então, o 828 já é um produto que já tem um tempinho de mercado, né? Ele já sofreu algumas atualizações de hardware, software também, lógico, né? Então, já é um produto conhecido aí, consagrado, né? A gente já tem uma vivência muito boa com ele aí, né? O que eu posso falar, por exemplo, em relação ao nosso passado, né? Especialmente na região sul, até por causa da distância, tudo, a gente... Quando não havia ainda um mercado forte de máquina importada, a gente utilizavam muitos fabricantes locais, né? A gente teve, vou ser honesto com vocês, a gente teve muito problema com a parte de acionamento, drive da máquina, né? Por causa do tipo da nossa rede de alimentação. Por exemplo, o 840D mesmo, quando era o drive, Simodrive, acho que muitos devem lembrar aí daquele acionamento todo branco, né? Aquele produto ele foi criado para o mercado europeu, né? Onde o cara não tem alta temperatura, ele tem uma rede com 5 fios, com neutro, com terra, né? Então a gente sofreu um pouco com aquele produto, porque não era um produto, até naquele momento, não era um produto tropicalizado, que a gente fala, ou globalizado, né? Ele era mais o foco no mercado europeu. Só que com a globalização e a Siemens competindo especialmente na Ásia, né, ela criou um outro produto com drive hoje que é o Synamics, que o grande foco do drive é a robustez, né? Então são drives inclusive que foram já premiados aí por performance, por confiabilidade, né? Então, isso daí mudou um pouco, mas ainda ficou essa imagem, o Siemens, a rede, ele é complicado, né? Hoje não mais. A gente tem estudos aí, até com fabricante nacional importado, que o nosso nível de defeito de drive, inclusive, é menor do que o do concorrente, né? Então, isso daí mudou bastante. Então, ó, vamos lá, só quis comentar, vamos começar a apresentação, ó. Então, vamos lá, ó. Como é que está hoje o 828, né?
Esse é um ponto um pouco complicado da Siemens, porque a Siemens, todo o avanço tecnológico, ela faz um upgrade do CNC, né? Então, vocês devem conhecer aí o 828 Basic, hoje ele já não existe mais, né? Então, por exemplo, muito cliente questionou, mas o que é o Basic? Ele é muito básico. Na verdade, ele era só um nome, né? O hardware sempre foi o mesmo. Eles só fizeram o Basic com uma opção um pouco mais econômica e ele tinha uma tela menor, mas o hardware, a placa-mãe, o processador sempre foi o mesmo, né? Então, hoje, o 828 Basic, ele não existe mais, né? Se vocês olharem aqui na figura, ó, como é que está hoje? Ó, tem duas CPUs somente, né? Que é a CPU 270 ou 71, o que diferencia é a posição, uma é horizontal, a outra é vertical, e uma CPU única, que é com a tela de 15,6 polegadas, que é o multitouch, né? Que você trabalha como se fosse o celular, a tela do celular. Não é só touch, é multitouch. Você faz arrasta, você faz um monte de operação através da tela. Então, hoje você tem somente esses dois hardwares aí, né? Para diferenciar uma tela maior e o tradicional 10.4 aí, que pode ser vertical ou horizontal. Agora, como é que a Siemens divide isso? É através da versão de software que você determina as características do hardware, né? Então, por exemplo, falando para os dois tipos de CPU, ó, eu tenho a versão de software aqui, ó, que a gente chama o software 28X, 26X e 24X. Só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, aqui, ó, o software 28, ele determina que o hardware tenha 10 MB de memória interna de usuário, enquanto o software 26 ó, determina 5 MB e o software 24 determina 3 MB de memória. Por exemplo, com o software 28, você tem um tempo de processamento de bloco estimado em 1 milissegundo, né? Enquanto no 26, 2 milissegundos, e aí por diante, no 24, 3 milissegundos. Então, você tem uma diferenciação do hardware através do software que você seleciona para a sua máquina, né? Então, logicamente, isso aqui é estudado pelo fabricante, é questão de custo-benefício. Né? Então, hoje a gente já reduziu um pouco aí quando tinha o Basic, que tinha 2, 3 CPUs diferentes, porque eles fazem essa seleção através do software, né? Então, ficou mais simples aí de fazer. Então, vamos lá. Esse aqui é a linha, né? O 828, aqui a gente tem o Drive Synamics, né? O Drive Combi, o Synamics Combi, que aqui dentro desse drive estão todas as potências dos motores, né? Você tem o spindle e os eixos aqui dentro. Esse é um drive muito robusto aqui com baixíssimo nível de falha. A gente é homologado aqui no Brasil para reparar ele, a gente tem uma giga importada da Alemanha, então o cara consegue reparar isso aqui para minimizar o custo do cliente final. Porque você também tem a opção, por exemplo, aqui de ter o drive, o Synamics modular, né? Então, por exemplo, aqui eu teria um eixo da máquina. Eu posso tirar só essa potência e trocar ela. Esse cara aqui não, está tudo aí dentro, né? Você tem que trocar ele inteiro ou repará-lo. Então, a gente optou por fazer esse investimento e ter essa giga para poder reparar esse cara em caso de necessidade, para minimizar custo, né? Para esse cara aqui também a gente tem a giga, né? Então, a nossa oficina é homologada, inclusive, para reparar o 828. Então, vamos lá. Isso aqui é a parte, só um exemplo da parte do frontal, né? Onde você tem entrada de USB aqui, que é standard. Então, o cliente pode usar um pendrive, então não tenha mais a preocupação com capacidade de memória interna do CNC, né? A parte de entrada de rede aqui para você utilizar a ferramenta de manutenção. Né? O 828, o PLC dele é aberto, então o software é gratuito, você não precisa comprar uma licença, como no caso do 840AD, para acessar ou fazer uma manutenção, fazer uma modificação, né? De programa. E aqui ainda existe a entrada do cartão CF, né? Que você pode usar aquele antigo cartão CF aqui como extensão de memória também. Né? Então, vamos lá. Aqui eu gosto sempre de mostrar esse slide, né? Porque
A gente escuta falar, por exemplo, no concorrente, o nosso o CNC, ele tem o iNano, a interpolação nano, né? Então, só para eu exemplificar isso aqui, eu vou ser honesto, para uma máquina de 3 eixos não tem tanta diferenciação, mas é só para vocês ficarem cientes. No caso do 828, 840D, se a gente for falar de processamento, né, o nosso produto, ele é 80 bit nano. O que significa isso? Ele é 1000 vezes superior ao processamento nano, né? O nano seria 10 a nona e o nosso 10 elevado a 12. O que é isso, pessoal? O CNC ele tem um processador lá, matemático lá dentro, né? No caso da Siemens, a gente usa o conceito do NURBS, né? Através de um polinômio de quinto grau, a gente comprime o programa, né? A gente comprime o programa. E qual é a vantagem do NURBS, por exemplo, na minha opinião, né? Os outros, eles não têm compressão de programa. Então, por exemplo, quando você escuta, muitas vezes é utilizado isso aí contra a gente, o concorrente fala, o meu CNC, ele tem 3.000 blocos de look ahead. O Siemens só tem 300, mas é lógico, porque o nosso não necessita. A gente tem um compressor que comprime o programa, então a gente não necessita de um número grande de linhas à frente de leitura, porque o programa já vem comprimido. A gente já faz isso matematicamente. E você fazendo isso matematicamente, qual que é a vantagem em relação que eu vejo? Você consegue mexer em dados nesse polinômio, por exemplo, mexer em desvios, então você consegue ter um controle da malha de posicionamento e através de parâmetros de aceleração, desaceleração, melhor, né? Então, você tem aí o resultado final, que você tem um controle de performance do CNC melhorado. Então, só ilustrativamente mostrando o que seria o 10 a nona e o 10 a 12, é o número de casas de arredondamento de cálculo, né? Então, por exemplo, o Nano, ele pega o processador deles, ele considera 9 casas de arredondamento no cálculo matemático. O Siemens considera 12 casas. Então, isso daí pesa no final, no modo de funcionamento do processamento do CNC, né? Então, vamos lá. Agora, aqui eu mostro o Advanced Surface, que eu acho que é o grande diferencial aí do CNC da Siemens. O que é o Advanced Surface? É um ciclo standard, né, que no nosso caso é o ciclo 832, eu vou dar um exemplo para vocês, onde o operador de máquina consegue facilmente parametrizar a máquina conforme o momento de usinagem que ele está tendo. Por exemplo, o cara vai fazer um molde, né? Então, no começo ele tem, sei lá, X horas de desbaste. Então, ele chama o ciclo é muito simples, eu vou mostrar de preencher para vocês, são só 2 parâmetros, né? E ele preseta a máquina, por exemplo, para aquele momento de usinagem. Então, aqui, deixa eu entrar no sinotrem, ó. Aqui é o sinotrem, né, pessoal? Ó. Eu abri um centro de usinagem, ó, tem o eixo X, o YZ, tem a parte de painel aqui de máquina, ó. Eu tenho as chaves de correção de avanço, é exatamente o mesmo ambiente da máquina. Então, aqui, ó, eu vou entrar na área de programa rapidamente, só para dar um exemplo. Vou criar um programinha aqui no Shop1000, ó, do ciclo 832. Só para mostrar para vocês, ó. Aqui já estou programando no Shop1000 para vocês terem uma ideia. Olha como é simples a programação, ó. Primeira coisa, eu preciso definir a minha peça, né? Então, ó, aqui, por exemplo, eu coloco largura e o comprimento dela. Vamos fazer uma peça de 500 por 500 com, sei lá, uma profundidade de 100 milímetros, né? Ó. Vocês estão vendo, eu estou programando sempre por parâmetros, né? Ó. Por exemplo, o cliente tem dúvida num parâmetro, ele tem um suporte aqui do help, ó, que ele abre, ó, todo o significado de cada parâmetro desse ciclo. Então, ajuda muito a programar, né? E você tem os recursos gráficos aqui para cada parâmetro, né? Então, aqui, o que eu fiz aqui, ó? Eu não vou perder muito tempo, né? Eu posso definir o sentido da ferramenta, o plano de retração. Aqui eu estou definindo, ó, o G54, eu estou definindo só o meu blank, só a minha peça. Então, criei a minha peça, por exemplo, vou fazer um ciclo de faceamento, por exemplo, né? Ó.
Então, o que eu faço primeiro? Olha como é simples chamar o ciclo para eu definir como é que vai ser a performance da máquina. Eu entro aqui no botão diversos, ó. Aqui eu tenho ó, ajustes high speed, né? Ó. Tá vendo? Esse aqui é o meu ciclo 832. Ele tem só dois parâmetros, ó. O primeiro parâmetro, tá vendo? Um triângulo aqui é desbaste, aqui é o pré-acabamento e aqui o acabamento em si. Então, eu posso chamar o ciclo quantas vezes eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu só coloco aqui, ó, desbaste, ó, e coloco aí, sei lá, ponto 1 de tolerância da peça, ou pode ser a tolerância do cano, né? Então, está criado o ciclo aqui, ó, ele já aparece aqui para mim, ó, ciclo de ajuste high speed, né, ó, com essa tolerância aqui. Então, por exemplo, vamos fazer um fresamento, um faceamento, ó. Deixa eu pegar aqui, eu fiz uma peça de 500 por 500, vamos pegar um quadro mesmo, ó, né? Então, vamos lá, aqui eu vou parametrizar o meu ponto zero peça, né, ó. A minha peça tem 500 por 500 e por 100 de profundidade. Então, ó, está criado ali meu cabeçalho, meu ciclo, então eu vou usar o ciclo de faceamento, ó, sempre programando da mesma maneira. Aqui eu seleciono uma ferramenta, está selecionada, ponho o avanço, a rotação. Percebam que eu não estou fazendo nenhuma sintaxe escrita, né? E o ciclo é inteligente, ele já puxa os parâmetros da peça que eu criei antes. Só vou entrar com a profundidade, eu vou tirar 2 milímetros, por exemplo, aqui, ó, com 75% do diâmetro da fresa, né? E vou tirar em 2 passes, tirando 1 milímetro em cada passe. Então, aqui, só para mostrar para vocês, eu vou simular a minha usinagem. Então, aqui, ó, posso simular ela em 3D, né, em várias vistas, ó. Vou colocar uma vista 3D, ó. Então, olha lá, tirei 1 milímetro, né, de faceamento e mais 1 milímetro. É só para dar um exemplo para vocês. Então, ó, eu vou voltar no programa. Se eu precisar chamar o ciclo novamente, é só vir aqui, ó, ajuste high speed. Agora eu coloco, por exemplo, ele para acabamento e mudo a tolerância. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma outra usinagem aqui, né? Primeiro, o que eu faria, por exemplo? Ó? Vamos lá. Então, vou chamar o ciclo, ó. Eu vou colocar agora o desbaste com uma tolerância menor, né? Agora ele reduz um pouco a velocidade e se preocupa mais com o acabamento, né? Então, deixa eu pegar um ciclo aqui, vamos pegar um de saliência mesmo, né? Ó. Pegar essa ferramenta aqui mesmo, avanço, rotação. Ó, a minha referência já está aqui. Uma peça, ela é 100 por 100, ele já puxou. É que eu já usei esse ciclo anteriormente. Aqui está parametrizado o ciclo, né? Eu vou tirar aqui, por exemplo, 15 milímetros, em 3 passos. Então, está pronto aqui, vamos simular. Então, agora, por exemplo, o que ele faria? Ele vai fazer o desbaste com os 7 de parâmetros da máquina, né? E o acabamento com um set de parâmetros diferentes, né? Então, você consegue utilizar esse recurso que o CNC, o CNC, ele se autoparametriza, né? Conforme o momento da usinagem. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu simular de novo ver o que está acontecendo. Então, aqui estaria fazendo faceamento, né, com aquela tolerância. Ué, vou ver o que eu fiz aqui, vamos lá. Deixa eu editar o programa de novo.
fazer o seguinte aqui, deixa eu... Vou cortar esse programa aqui, vamos chamar esse cara aqui, vamos ver. Fazer uma aresta múltipla aqui, vamos ver se eu consigo. Tirei 2 milímetros, pode ser 6 lados. Vou colocar um avanço maior. Aqui está o acabamento, né? Joia, vamos ver se está certo. Então, aqui, nesse momento, ele faria o faceamento com um set de parâmetros para desbaste, né? Então, teoricamente, ele usinaria mais rápido. E depois, a usinagem em si da aresta, ele faria com uma velocidade um pouco menor, mas com parâmetros de suavização, tá vendo? Atuados, né? Então, é só um exemplo para vocês aqui de programação usando o ciclo, né? Só um exemplo básico aqui de programação. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, esse aqui é o Advanced Surface, né? Ele é um ciclo standard, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um estudo que foi feito pela própria Siemens, numa peça do cavalinho do xadrez, né? É um 828 aqui sem utilizar o ciclo, né? E aqui utilizando o ciclo. Então, ó, vocês percebam que quanto mais vermelho, né, maior a velocidade, né? Então, você acaba reduzindo o tempo de usinagem, porque você tem uma área com velocidade maior, né? E percebam também que você tem um ganho na superfície final de acabamento, né? Ó, que ele é muito mais homogêneo. Por quê? Porque você utilizou o ciclo também no momento de desbaste. Então, isso aqui faz bastante diferença. Então, vamos lá. Aqui o exemplo do ciclo, né? Já mostrei para vocês, né? É fácil o preenchimento, lá é o ciclo 832. Agora, os ciclos tecnológicos é o que a gente utiliza, eu vou mostrar com um exemplo para vocês depois, né? Vamos lá. Aqui agora, ó, eu queria mostrar para vocês o shop mill, né? Que é o fresamento, ou o shop turn quando é torneamento, né? Como é que hoje é a maneira de programação da Siemens, ó. Então, vamos voltar lá no Sinotrem. Então, é o seguinte, ó. Eu vou criar um programinha aqui, vamos chamar ele de Shop Mill. Fazer bem rapidinho para não ficar um negócio chato. Então, vamos lá. Vou criar esse programa aqui, ó. Vamos fazer essa peça aqui, né? Se vocês olharem, é uma peça que tem vários ciclos aqui, só para dar uma noção para vocês como é simples de programar e rápido, né, no Shop Mill. Então, é uma peça de 100 por 100 com 20 de profundidade. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, vou definir a minha peça, vai ser um quadro, né, ó, podia ser um cilindro, um tubo, um sextavado, então vou fazer aqui um quadro mesmo, né? Então, aqui eu defino o meu zero peça, eu quero esse canto aqui, ó, o inferior esquerdo, então o meu x ali, a coordenada vai valer 0, y 0. Então, é uma peça lá de 100 por 100, aqui eu preencho o tamanho dela, né? Com 20 de profundidade, ó. Certo? E o meu z aqui na face vai ser a coordenada 0 também. Eu criei a minha peça aqui, né? Eu não vou fazer o faceamento aqui para a gente não perder tempo. Então, eu já vou mostrar o seguinte, vamos fazer, ó, a gente pode fazer, por exemplo, ó, esse desbaste aqui, ó, né, de 15 aqui, por exemplo. Então, ó, vamos lá. Eu já tenho os ciclos prontos, eu entro, por exemplo, aqui em fresamento, ó, tem o ciclo de saliência aqui pronto, né, que eu tentei usar agora. Eu vou só mudar a ferramenta dele, ó. Vamos pegar uma ferramenta aqui um pouco maior. Pegar essa de 32 milímetros, ó. O avanço e rotação, aqui eu defino desbaste, né, ó, posição individual. Então, ó, vamos lá. Aqui eu vou fazer uma espiga retangular, né? Então, ó, eu tenho que definir a minha referência ao meio da peça. Como a peça tem 100, então ela vai valer 50 e 50 esse ponto aqui. O que eu estou fazendo? Dando para o CNC a referência para ele poder fazer os cálculos, né? O meu Z, a face é 0, né, ó. Aqui o meu W, ó, vai valer 100 e eu quero
um poliedro de 90 aqui, tá vendo? Ó? Como está aqui no desenho. Ó. Então, ele tem 90, esse cara aqui, 5 para cada lado, né? Então, ó, 90. Ele tem um raiozinho aqui de 5, né? Aqui é dado, raio. E eu vou tirar aqui, ó, 15 milímetros. Eu coloco nesse parâmetro com um passo de 5, né? Ó. Então, ó, rapidamente preenchi o meu ciclo. E aqui eu uso a simulação, por exemplo, para testar, para ver se está tudo certo. Vocês percebam, eu não escrevi nenhuma sintaxe, nada. Toda chamada de ferramenta, rotação, tá tudo em parâmetro, avanço, né? Ó. Então, fiz a minha usinagem aí, ó. Agora, o que eu quero mostrar, aqui, por exemplo, eu tenho detalhes da peça, né? Eu consigo dar mais um, menos um, né? Vou girar a peça aqui, ó, para ter uma visão melhor. Então, eu vou voltar no programa, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero fazer, ó, esse contorno aqui, ó. Na verdade, ele é o quê? Um bolsão aqui de 10, né? De 10 milímetros, ó. Então, esse aqui é o ponto forte que eu acho do Workshop Mill ou Shop Turn. Você tem ciclos de contorno que você consegue fazer esse desenho aqui. Só para mostrar para vocês, ó, como é simples, ó. Entro aqui em fresamento de contorno, ó, vou criar o meu perfil aí, ó, o meu desenho, né? Como é que ele funciona? Eu vou fazendo por segmentos. Eu dou o ciclo inicial, eu dou o ponto inicial de referência x e y e o ponto final. Então, aqui no desenho, por exemplo, eu vou começar desse ponto aqui, ó, antes dele começar o arco. Então, esse ponto aqui, para mim, o x, ó, ele vale essa coordenada toda aqui partindo do zero, né? Ó, como aqui tem 100, aqui é 30, então aqui o meu x é 70, e o meu y, o que é? Esse 30 aqui, né? Porque o meu zero, a referência está aqui, ó, é esse 30 mais esse raio aqui, ó, que aqui é 25, né? Então, vamos lá, ó. Então, ó, o x é 70 e o y é 30 mais 25, 55. Aceitei, ó, criei o meu pontinho aqui. Agora, eu vou para o desenho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o arco, né, terminando nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, ó lá, o meu x é 45 e o meu y é 30, né? Então, como é que eu faço? Ó, eu seleciono aqui o ciclo de arco. Pelo desenho, o meu arco está no sentido anti-horário, está certo. O raio dele, quanto que é? O 25, né? Então, ó, o raio 25. E ele vai terminar lá quando o x aqui, ó, vai valer 45, x 45 e o y 30, certo? Olha lá. Ele me dá sempre a opção de 2 arcos. Eu vou selecionar o que eu quero, o arco menor. Transfiro, e aqui está criado o meu primeiro segmento, que é o meu arco, né? Se eu vier agora aqui no desenho, ó, tem uma descidinha aqui com um raio, ó, de 5, né? Então, eu vou fazer esse segmento de descida agora, ó. Ele termina quando aqui, ó, em Y, ó? Quando o Y vale 15, né, ó? Porque aqui eu tenho 85, então, do 0 até esse ponto eu tenho 15. Então, como é simples, ó, eu vou usar segmento de descida, ele vai me perguntar qual a coordenada onde termina o Y é 15, e ali, vocês viram, eu tenho um raio de 5, ele já faz para mim, ó. Nesse parâmetro, eu consigo determinar chanfro ou raio, né? Então, eu coloquei um raiozinho de 5 aqui, ó. Vou aceitar, olha lá, ele já me mostra aqui em laranja, né, ó, fiz essa descida, e agora eu vou continuar meu desenho. Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó. Esse segmento na horizontal também com um raio aqui. Esse segmento, o que ele vai terminar em? Ele vai terminar em x, ó, faltando 15 para o zero, né? Então, vamos lá, ó. Então, ó, segmento na horizontal, lá, me perguntou o x, vale 15, e aqui eu também tenho um raio de 5. Tá pronto agora. Agora eu vou fazer a subida, né, ó. A subida, nós vamos fazer essa subida aqui, ó. Ele termina onde? Aqui nessa coordenada em y, ó, que é o 70 mais o 15, então é 85. Então, lá, segmento de subida, coordenada 85 com um raiozinho de 5, que ele faz para mim, ó. Joia, agora eu vou fazer o segmento na horizontal de novo, ó. Ele vem aqui, ó, até esse final aqui, que aqui a minha coordenada é 15 também. Então, o meu x de 0 até aqui, ó, ele é 85. Ó. Então, vamos lá, ó. Horizontal, ele pergunta o x, ó, 85, e o raio de 5 para ele fazer para mim. Né? Agora eu vou fazer a descida. Ó.
ele desce até esse ponto aqui, que em relação ao zero do y que está aqui, é 30 mais esse raio de 25, então 55. Então, vou descer, ó, ele vai no y55 e continua com um raiozinho de 5 aí. Está quase pronto o meu contorno. Aqui eu posso fechar desenhando, eu posso usar esse botão aqui, ó, fechar o contorno, está pronto o meu contorno. Vou aceitar. Agora, o que falta aqui? Definir que usinagem que eu vou fazer. Né? Na nossa peça é um bolsão, ó, eu tenho um ciclo pronto aqui de bolsa. Né, ó. Então, vou usar uma ferramenta, pode ser essa aqui de 16 mesmo, né? Porque a gente tem os raios aqui internos. Vamos fazer aqui com 50% do diâmetro, tirando 10 milímetros, né? Ó, em 2 passos. Aqui eu tenho os parâmetros, infelizmente não dá tempo de como vai entrar a ferramenta, se é oscilante, vertical, né? Eu coloco o avanço de imersão, tem vários parâmetros aqui para você preencher, né? Você pode optar pelo ciclo mais simples, né? Então, vou aceitar, ó, já está pronto a minha usinagem de contorno. Agora, vamos simular para a gente ver. Então, esse, pessoal, é o Shop New, né? É a opção de programação, de escrita, através de preenchimento de ciclos de parâmetros. Então, ó, vocês estão vendo, a gente está criando uma peça, né, muito rapidamente, né? Sem a demanda de uma grande necessidade de conhecimento de código G de programação. Eu não fiz uma escrita no programa. Olha como é que está meu programa. Está com 3 e 4 linhas por enquanto, né? Então, agora, vamos fazer rapidamente essa ranhura aqui. Né? Para isso, já existe o ciclo pronto aqui, ó, de ranhura. Né? Ó. No nosso caso, é uma ranhura circular. Ela é parcial, né? Só vai ter uma aqui, o meu parâmetro já está certo. Vamos só olhar aqui, ó, tem uma ferramenta pequena de 6 milímetros, aqui o avanço, a rotação não vou mexer, é um desbaste. Aqui eu preciso dar a referência, né? Ó. Então, ó, como ela está sendo feita a partir desse ponto aqui, desse centro aqui, continua valendo, ó, o x70 com y30. Então, já está aqui, ó, x70, y30. O z aqui eu vou tirar 10 milímetros, desculpa. O meu Z0, como eu tirei 10 milímetros, ele está dentro do bolsão, eu preciso compensar essa altura aqui, né? Ó. Aqui eu vou ter uma ranhura só, o raio dela aqui, ó, é a distância do centro até o centro da ranhura, ó. Aqui foi dado 45, mas ela tem 8, né? Então, o centro aqui, você tem 4. Então, 45 menos 4, 41, tá certo aqui, ó. Esse ângulo aqui é onde começa a ranhura e esse outro ângulo onde termina, em relação ao X, né? Então, aqui, ó, o meu eixo X está aqui, né? Meu X está aqui, ó. Ela começa aqui a 90 graus, depois ela roda mais 90 graus e termina aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 90, 90, né? Olha lá, o tamanho dela é 8, né? Pelo desenho aqui é 8. E aqui, quanto eu vou tirar de profundidade, que é 5, né? Pelo desenho aqui, ó. Tá vendo? Ela está aqui, ó. Nós vamos tirar 5, né, com um passo de 2,5 para ele fazer em 3 vezes. Está pronto o meu ciclo, ó. Só a gente simular para a gente ver. Então, você faz uma peça dessa rapidamente, né? E aí você pode ir simulando e testando, né? E depois, por exemplo, você quer fazer um estudo do tempo dela, você vem aqui no simulador em automático e você roda a peça em automático. Lógico, você não vai ter o tempo exatamente real da máquina, mas ele é muito próximo, porque você considera, por exemplo, parâmetros de troca de ferramentas, muito similar a um centro de usinagem. Então, você consegue fazer um estudo bem próximo aqui, ó. Só fazer o ciclo aqui de furação para mostrar para vocês. Eu só vou fazer um furo de centro, para a gente não perder tempo. Já está com uma ferramenta de centro aqui, né? Ó, já está pronto. Eu preciso dar o ciclo à posição, ó. Então, aqui eu tenho, dentro desse botão posições, vários ciclos, ó, que eu posso entrar manualmente, ou já tenho o ciclo pronto aqui, ó, né? Então, aqui, por exemplo, Z0 é 0, né? Porque ele está em cima, ó. E ele me pergunta um ponto de referência. É, de novo, o mesmo lugar. A furação foi feita, ó, a partir desse ponto, que é o X70 e o Y30, né? Ó. Então, olha lá, X70, Y30, eu tenho 6 furos, então eles estão 360 por 660 graus, com um raio de 15, ó, e o N é o número de furos, ó, né? Então, está pronto aqui o meu ciclo
eu venho aqui e simulo. E a grande vantagem é o seguinte, ele fica armazenado no ciclo a parametrização que você fez anteriormente. Então, eu já tinha feito esses programas, vocês viram, eu praticamente não preenchi quase nada, porque ele já vem pronto, né, para mim. Quando eu chamo aquele ciclo, ele vem pronto o que eu parametrizei anteriormente na outra peça. Beleza? Então, demos um exemplo aí do ShopMill. O ShopTurner para turno é muito parecido, com vários recursos aí de ciclos, né, prontos. Você não escreve absolutamente nada. Então, vamos lá. Então, esse é o ShopMill, né? Fácil interação de programação. A simulação 3D, eu já mostrei para vocês, é esse recurso que a gente consegue visualizar a peça, consigo visualizar de diversas maneiras, né? Vista frontal, vista lateral, depois eu dou um exemplo aqui para vocês. E agora eu vou apresentar aqui essa opção do Sinumeric que ele tem, que é você conseguir fazer uma leitura de um desenho em DXF diretamente no CNC. Tem muito cliente que utiliza DXF, né, para programar, e com ele você consegue fazer dentro do próprio CNC diretamente. Então, peraí, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu pegar, vamos criar um programinha aqui novo, né, ó, no ShopMill, vou chamar de DXF, só para mostrar para vocês, aqui é rápido. Então, criei o programinha aqui, ó, vamos fazer uma peça um pouco maior por causa do desenho que eu tenho. Deixa eu ver aqui, pode ser uma peça de, vamos colocar o dobro aqui, vai 200, e é um pouco maior no Y, 250, e a profundidade pode ser essa daqui. Então, criei a peça aqui normal, né? Posso fazer o faceamento ou não fazer, né? Mas aqui eu vou importar direto o DXF. Como é que eu faço? Ó, então, eu venho aqui no fresamento de contorno, né? Só que dessa vez eu não vou fazer um desenho, nós vamos importar. Então, eu vou lá, novo contorno, eu preciso dar um nome para ele, né? Ó. Então, DXF exemplo, né? Então, vendo aqui, ó, ele me dá esse botão aqui, ó, importar DXF. Então, vou clicar nele aqui, né? Ó, e vou dar o aceitar. Agora ele me pede onde está o DXF, né? Ó, então eu tenho um desenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, esse cara aqui, ó, o Form Plate, ó. Então esse aqui é um desenho em DXF, na extensão DXF. Eu consigo dar uma limpada nele aqui, por exemplo, ó, selecionar só os contornos, né? Sem cota, sem essas coisas. Ele já deu uma melhorada aqui, né? E agora, por exemplo, eu determino que contorno, já estou com o desenho importado aqui dentro. Eu determino, vamos pegar esse bolsão aqui, por exemplo, ó. Ó, cliquei aqui, ó, né? Vou dar um OK. Ó, eu vou aceitando e vou contornando esse elemento inteiro, ó. Então, ó, ele selecionou esse contorno para mim, ó. Venho aqui, dou aceitar o contorno. Ó, ele faz, se você quer transferir, eu quero, ó, ele já importa o desenho para mim rapidamente. Se eu precisar alterar alguma coisa aqui, eu altero. Aqui eu não quero, eu vou aceitar. Olha lá, tá pronto o meu contorno. E aqui eu posso chamar um ciclo de bolsão, por exemplo, que a gente usou agora, né? Vamos ver aqui, ó. Pode ser uma ferramenta menor, como está aí, né? Vou tirar, por exemplo, aqui 10 milímetros. Ó, já está pronto o meu ciclo, olha como eu ganho tempo, ó. Vamos simular para ver se deu certo. Então, esse é um exemplo do DXF, né? Então, ele tem muito cliente que utiliza e você consegue fazer automaticamente aqui no CNC, lá. Então, aí fiz a minha usinagem do meu bolsão. Então, é um ciclo muito útil aí que eu queria mostrar para vocês, né? Então, vamos lá. Então, leitor de DXF integrado, lógico, ele é um opcional de máquina, né? Eu não me lembro agora o valor, mas não é muita coisa, né? Isso aí pode ser negociado no próprio fabricante lá na origem, que geralmente eles têm preço melhor, já pode vir a máquina com esse opcional já instalado, ou a gente instalar aqui, que é um modo simples de fazer também, né? Então, vamos lá. Aqui uma outra função standard também que eu acho interessante. Deixa eu mostrar para vocês, vamos lá. Aqui é para máquina um pouco mais complexa, né?
quando você tem muita usinagem de molde. Na verdade, é mais um recurso gráfico, né? Então, ó, por exemplo, aqui, vou entrar nos meus programas, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tinha deixado ele aqui, ó. Aqui, se não me engano. Ó, eu tenho esse programa aqui gerado no CAD-CAM ponto a ponto, né? Que é o molde do Thanos lá, dos Vingadores, né? A gente até usou na feira uma vez isso aqui. Olha o tamanho desse programa, né? Ó. E aqui é só uma parte do programa também, que é só G1, deve ser só a parte de, por exemplo, de acabamento, né? Então, qual que é o meu recurso gráfico aqui, por exemplo? Ó? Eu posso vir aqui, ó, e fazer a visualização do molde, né? Então, aqui está o meu molde, por exemplo. Se eu preciso ver algum detalhe próximo aqui que eu consiga ver visualmente, ó, se eu entrar aqui em detalhe, ó, por exemplo, eu consigo dar o zoom, né? Ou fazer uma função lupa, vou cancelar aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Ou eu posso escolher um ponto, por exemplo, ó. Tem o botão aqui de escolher um ponto, ó. Por exemplo, eu quero ver esse pedacinho aqui, ó, né? Eu venho aqui e seleciono o bloco, ele me mostra no programa exatamente aonde está esse ponto. Aí eu posso voltar aqui, por exemplo, ó, e vir aqui transformar a peça no plano, né? Pessoal, é só um recurso de visualização, né? Não é nada assim tão espetacular, ó. Aqui eu vejo o plano, né? Ó, eu consigo, por exemplo, aqui no detalhe, dar mais um nele, né? Ó, fazer uma função lupa, por exemplo, aqui, olha, eu vou com o cursor aqui, eu quero pegar o narizinho dele aqui, ó, olha lá. Aqui eu vou conseguindo brincar com isso daí para você ter uma análise um pouco melhor da peça, né? É puramente gráfico, pessoal, não tem muito... Só quis mostrar essa função aí para vocês, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Esse é o Quick Viewer, né? E agora o ciclo 800, que eu queria mostrar, que eu acho que é um grande diferencial aí, é difícil a gente promover isso, colocar isso nos clientes, especialmente para máquina dupla coluna, né? Máquina gantry, máquina 5 eixos, né? Que é onde mais pega a transformação cinemática dos eixos, quando você tem um cabeçote inclinado, ou uma inclinação de eixo. Então, só para mostrar para vocês, vamos voltar lá no simulador. Vou tentar fazer aqui, vamos ver que também não sou especialista, ainda mais em 5 eixos, né? Então, vou criar um programinha no Shop1000 aqui, ó. Eu vou colocar o ciclo 800. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, né? Então, aqui, vamos criar uma peça, tem que ser um quadro central, ajuda melhor, uma peça de 100%, por 50 de profundidade, vai que seja, né? Então, criei a minha peça aí, ó. Então, vamos lá, o ciclo 800, né? É muito simples de fazer, ele está pronto aqui dentro da área de diversos, ó. Tá vendo? Se eu entrar em transformações, ó, eu tenho um ciclo pronto de rotação, que eu posso rotacionar através de um parâmetro o eixo diretamente, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, ciclo de escala, olha como, ó, de espelhamento, tá tudo pronto isso aqui, né? A Siemens oferece muito recurso. Eu vou usar o ciclo de plano de giro para vocês entenderem um pouco melhor, né? Então, ali, a minha peça é um quadrado de 100%, certo? Então, ó, eu preciso fazer, por exemplo, eu quero fazer um giro da ferramenta que seja em 45 graus, como está aqui no exemplo, né? Ó. Então, aqui eu chamo a minha ferramenta, por exemplo, aqui, ó. Aqui está a minha peça, por exemplo, eu estou aqui no centro como 0 peça, né? Eu vou trazer a minha ferramenta para essa aresta e fazer um giro dela de 45 graus. Então, aqui, ó, eu estou andando em X, né, como a peça tem 100, eu estou andando 50 aqui em positivo. Então, ó, o meu Y0, ele passa a valer o quê? 50, né? O Y é 0. Quer dizer, eu fiz uma transformação cinemática trazendo para essa aresta e agora eu vou fazer
a inclinação da ferramenta, por exemplo, aqui. Eu quero inclinar ela, por exemplo, em Y, 45 graus. Aí a gente simula para eu dar esse exemplo. Né, ó. Então, aqui, ó, rapidamente eu preenchi, ó, é um plano de giro novo, ele está referenciado, ele está amarrado com essa ferramenta, né? Então, eu vou aceitar, ó lá, apareceu, ó, plano de giro, que é o ciclo 800, que eu também consigo utilizar ele programando em G da mesma maneira. E aqui, por exemplo, vamos fazer um fresamento, ver se dá certo, ó. Então, está a mesma ferramenta lá, né? Ó. Aqui eu preciso definir, por exemplo, se eu estava aqui no centro e eu transferi ele para... Aqui é meu zero peça, eu transferi ele positivo, então meu X aqui passa a ser a minha referência a zero, e o meu Y, tanto faz positivo ou negativo, eu vou trazer ele para um canto desse daqui qualquer, ó, e mandar ele usinar 100 milímetros incremental. Então, para garantir que eu estou usinando, eu estou considerando a peça como um todo. Ó. Então, por exemplo, aqui, vou tirar que seja, sei lá, vamos colocar aí, deixa eu ver. Pode ser aqui, fazer menos 10, ver se dá certo. Então, vamos lá, peraí. Vamos fazer 10 milímetros, que tá bom, vamos lá. Vamos simular para a gente, eu poder mostrar para vocês, ó. Aí está a minha peça, lá, a ferramenta inclinou e eu tirei esse canto aí. Ficou muito grande, né? Muitas passadas. Então, agora, por exemplo, eu quero fazer esse outro canto aqui, ó. Como é que eu faria? Vou editar o programa, ó. Posso copiar ou chamar o plano de giro novamente, né? Eu acho mais fácil copiar, né? Ó, vou copiar ele aqui, coloco ele aqui e colo, ele vai jogar na linha de baixo, ó. Para editar ele, eu abro ele aqui, ó. Então, aqui estava o meu primeiro plano, né? Quando eu trouxe ele para 50. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele para menos 50, e aqui o giro ele é negativo, né? Por causa do sistema de coordenada, beleza, ó. Eu aceitei, e aqui o faceamento eu posso copiar, né? Porque ele seria exatamente igual. Você olha como é simples, né? Ó. Então, aqui eu vou copiar, ó, vem em cima do plano e colo, e agora eu simulo para ver se ele faz o outro lado corretamente. Então, vocês vejam como é prático, né? Quando a pessoa depois se acostuma a utilizar o ciclo, fica um negócio mais simples, ó. Olha lá, vou usinar esse lado. E agora vou para o outro. Né? Agora, por exemplo, eu quero fazer em Y, né? Ó, aqui embaixo. Né? Então, vamos lá. Opa. Eu parei aqui. Então, agora, por exemplo, eu posso criar um plano de giro novo, né? Ó, vou colocar ele aqui, ó. Então, vamos lá. Agora, o meu X ele passa a ser 0. Eu estou trabalhando em Y. Então, por exemplo, a parte lá de baixo. Então, menos 50, né? A coordenada que ele vai estar. E agora eu vou o quê? Vou rotacionar o X, né? Então, 0 aqui. E eu vou rotacionar o X 45 graus, né? Então, aceitei, olha lá. Agora eu chamo de novo o faceamento, né? Só que agora o que acontece aqui? O meu Y passa a ser a minha referência, então ela é 0. E aqui praticamente já está preenchido. Vamos ver se deu certo. Então, trabalho esse primeiro lado, né? Que estava no programa. E agora, para continuar o outro lado, é mais fácil ainda. Eu posso copiar esse plano de giro, né? Eu vou copiar ele aqui. Eu vou colar.
Então, vou abrir ele agora, né? Agora, o que eu faço aqui? O meu y é positivo, né? E o meu x lá vai ser negativo. E aqui eu posso copiar esse cara de novo, que já está pronto. Agora vamos testar. Então, pessoal, percebam que o ciclo é muito prático, né? É muito útil, né? Você não tem muita dificuldade aí de utilizá-lo, até de entendê-lo, né? Então, para máquina com cabeçote universal, ele ajuda muito, né? Especialmente em máquina também, máquina 5 eixos, né? É fundamental o ciclo 800. Joia, aqui um exemplo, então, do ciclo 800. Vamos voltar lá. Aqui a função retract, né, que é um dos pontos fortes aí do Sinumeric, infelizmente eu não consigo mostrar aqui no simulador, mas só para exemplificar, tá vendo aqui no texto, ó, ela funciona, por exemplo, funções de operação de, por exemplo, G33, né, G332, 332 e o ciclo 800, por exemplo. Imagina você está trabalhando inclinado e por algum motivo você para a operação, a broca que seja lá dentro ou a fresa, né? Então você consegue usar a função retract para você trazer a ferramenta de volta automaticamente, você não precisa fazer praticamente nada, né? Você vem no modo joga e traz a ferramenta de volta. E, infelizmente eu não consigo passar no simulador esse exemplo aí para vocês, mas não tem muita dificuldade, não. Aqui dá para ver, tá vendo? Tem o botão retract, praticamente é automático isso daqui do CNC. Editor de PLC aqui é mais para o pessoal de manutenção, né? Você consegue editar o PLC na tela, enxergar uma lógica, então, para o usuário final não é muito útil, né? É mais para o pessoal de manutenção. O 828 é um produto de baixa manutenção, porque ele não tem bateria, né? Você não precisa de bateria, ele não perde dado, ele fica numa memória não volátil, você não tem ventilador, nada disso, né? Então, é um produto feito realmente para baixa manutenção. Esse aqui é um opcional, né? Hoje a gente fala muito aí de digitalização, de processos, né? Então, ele oferece esse protocolo de comunicação, que é o OPC-UA, né? Então, se você quer comunicar com um robô ou algum processo, por exemplo, uma célula de manufatura, você pode ter esse módulo de comunicação, né? Pode se comunicar via rede também, né? Mas aqui é mais para projeto mesmo, né? Comunicando com o servidor, né? Um outro computador ou até outras máquinas, né? Fazendo uma rede. E aí te permite uma infinidade de coisas aí. E esse aqui eu acho muito legal, que é a licença temporária. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa no simulador. Né, ó, vou entrar aqui na área de licenças. Ó. Aqui não vai aparecer para mim o botão, porque ele já vem todo licenciado. Né? Inclusive, ó, é esse botão aqui que está inativo, né? Se vocês olharem. Né? Como é que funciona a licença temporária, pessoal? Deixa eu voltar aqui desculpa, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Essa aqui é a tela de licenças, né? Ó. Todos os opcionais da Cines ficam aqui dentro. Então, você configura e licencia ele por aqui, por esses quadradinhos aqui, tá vendo? Ó? Então, aqui estão todos os opcionais. Como é que funciona no Sinumeric? Né? Deixa eu voltar aqui. Qualquer cliente hoje, ele comprou o 828, 840D, ele consegue ativar um opcional, tá vendo? Ó? Por até 900 horas, ó. 6 vezes de 150. Então, ele vem aqui, ó, ele ativa aqui, ó,
Activate Test License, né, que era aquele botão que eu mostrei para vocês. Ele ativa, isso aqui reseta um opcional que ele quer utilizar. Então, a partir desse momento, quando for utilizado o opcional, começa a contar a partir de horas, né, de uso. Por exemplo, ele ativou o opcional de rede, já está ativo, está contando lá. Quando esgotar 150 horas, isso aqui desativa, ele tem que ativar de novo. Então, ele pode testar vários opcionais. Qual que é a vantagem? Por exemplo, você pode vender uma máquina, você está numa concorrência difícil, você pode oferecer a opção standard, né? Ele pode testar durante 900 horas, que é um tempo excelente de teste, ativando a licença, e depois ele confirma se ele quer comprar a licença ou não. Pode ser vendido por vocês ou pela gente, né? Depois, para ativar, é muito fácil, é só gerar essa chave que aparece aqui, né? A gente entra no software, pega o código da licença e o código do cartão do CNC dele, que dá para ver esse cara aqui, ó, que está aqui na tela, e a gente ativa uma licença. Então, por exemplo, um quarto eixo. A máquina não precisa vir com um acréscimo de um eixo opcional, né? Você pode trazer o opcional depois, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode instalar um quarto eixo ligando o opcional de eixo aqui, né? Durante pelo menos 900 horas ele vai funcionar. Então, você pode testar qualquer licença, inclusive o compressor, o CompSurf que tem aqui, né? O compressor novo, né? O Top Surface, desculpa, também. Dá para você testar ou rede, o que você quiser, uma simulação, até então, se você tem a máquina sem o ShopMill, ele pode ativar o ShopMill e utilizar, gostei, então eu vou comprar. Então, é um negócio vantajoso aí para o cliente final. E aqui, pessoal, deixa eu só ver se eu... Deixa eu ver o que eu poderia mostrar para vocês. Acho que aqui do Sinotrem, eu acho que é só, né? Aqui, estou dando um exemplo lá onde estão meus programas. Aqui eu consigo ler a minha USB, então eu consigo transferir parâmetros. Aqui no próprio Sinotrem, eu posso configurar um botão aqui para você acessar um drive, uma pasta no drive C da sua máquina. Então, tem bastante recurso aqui no simulador, né? Aqui está o meu contato, né, pessoal? A maioria já tem aí o meu e-mail, aqui o site da Siemens, né, onde a gente baixa o simulador. Eu tenho um PDF que eu até coloquei aí para vocês na apresentação, que vocês podem fazer um download para facilitar entrar lá na página e tentar instalar. E eu estou à disposição, eu deixei esse tempinho aqui para vocês, se alguém quiser fazer pergunta, fiquem à vontade, aí pode abrir o microfone e perguntar, né? A ideia era mostrar aí rapidamente, para não ficar algo muito cansativo para vocês, os recursos do Sinomanic e mostrar o simulador, que é uma ferramenta que, se vocês quiserem, vocês podem instalar, a gente pode licenciar para vocês, né? Aí vocês podem utilizar para promoção de vendas ou para teste, até o próprio pessoal de aplicação mesmo, né? De instalação de máquina, né? E vocês fiquem à vontade para divulgar o simulador para o cliente final também, que é um trabalho que a gente vem fazendo aí nas mídias sociais, aí de modo que o pessoal entre lá na nossa página e faça o download do simulador. Joia, espero aí ter ajudado, ter contribuído, e a gente está sempre à disposição. Quem quiser fazer pergunta, eu vou continuar aqui. Para quem precisar ir trabalhar, né? Hoje está todo mundo enrolado aí nesse momento aí, fiquem à vontade. Eu agradeço mais uma vez aí todo mundo que participou, foram quase todos que se inscreveram participaram, né? Eu acho que pode ter ajudado bastante aí, também ajudou muito a gente a divulgar aí o CNC Siemens. Ô, Gustavo. Oi. É o Jorge da Benner, tudo bom? Oi, Jorge, tudo bom? Beleza. Então tá bom. Gustavão, eu fiquei alguns instantes sem acompanhar, caiu a rede aqui, eu voltei. Você estava explicando aquela programação em plano inclinado. Uhum. E depois você estava falando da retração. Jorge, que o problema da retração, quer ver, deixa eu ver se eu consigo
Vou colocar um programa aqui, ó, esse do molde mesmo, né? Em Uhum. automático, tá vendo? Ó, aqui eu tenho, por exemplo, a opção de busca de blocos, né? Mas, por exemplo, se eu vou dar um start no programa aqui, ó. Então, estou rodando o programa, né? O problema do simulador é o seguinte, ó, por exemplo, aqui seria uma condição normal de máquina. Se, por exemplo, o cara interrompe o programa nessa linha aí que parou. Não, desculpa, peraí, eu dei um reset. Ó. Por exemplo, ele interrompeu por algum motivo aqui o avanço, né? E caiu energia, alguma coisa assim. É que aqui, ó, infelizmente, ó, era para ele aparecer aqui a função retract, né, para você Tá. trazer a ferramenta em jogue. Só que aqui no simulador ela não aparece, Uhum. porque não é uma função assim de simulação, né? Não dá para você Sim. mostrar legal. Você precisaria ter a máquina física para. Então, infelizmente, eles não colocaram, né? Não, Porque mas não, seria mas, praticamente isso. mas Você ativa. Oi. a minha pergunta é bem mais simples. É que como Hum, eu não vi no começo se aquela programação de modo inclinado ela serve tanto para 828 quanto para 840. Ela serve sim, para sim, o 5800, é. E a função retract, ela aceita, ela vai seguir o que, se você ativou o plano de giro, ele vai seguir a transformação cinemática que tiver ativa. Então, você vai tirar a ferramenta inclinada, né? Tá, legal. É porque máquinas 5 faces, vamos dizer assim, a gente pode usar o 828, né? Não precisa usar o É, 840. E aham. você pode estar passando um macho lá, quebra um macho, uma broca, alguma coisa, Sim, sim. e na hora de você retirar, se você tem esse recurso, você é um diferencial, eu acho. Sim, com certeza. Para plano inclinado é um negócio bacana. Ele é É um legal. opcional ou é o standard na máquina, esse plano Não, não, inclinado? ele é standard. Ele e o ciclo 800 são standard. Ok, ok. Muito obrigado. Valeu, Jorge. Obrigado a você. Bom, aqui é o Raposo, tudo bem? Ô, Gostei Raposo, tudo muito da jóia? apresentação aí, hein? Poxa vida, muito bacana. Pô, Isso legal. vai nos ajudar, mas eu tenho certeza que a gente vai precisar estudar um pouco mais a fundo e se Sim, ambientando mais com toda essa parte da programação, né? Mas você é conseguiu bastante instalar bom e eu vejo que é bastante fácil para realmente ele poder, você poder fazer a programação. Ele é bem interativo mesmo, né? Muito mais fácil de sim. programação do que as outras maneiras Você, em EA, ISO, por exemplo, né? você Mas conseguiu, gostei, você gostei bastante, sim. conseguiu, você conseguiu instalar o simulador? Você consegue programar ISO. Eu acabei até esquecendo de mostrar para vocês, né? Eu posso abrir um programa aqui em programação G, por exemplo. Ó. Acabei esquecendo, pô. Na hora a gente, ó, tá vendo? Aqui eu programa em ISO normal, ó, e eu utilizo, por exemplo, os ciclos aqui da mesma maneira. Só que o que acontece? Os ciclos são prontos, mas eles não têm os parâmetros aqui de chamada de ferramenta, de avanço, então eu sou obrigado a escrever a sintaxe na mão. Então, chamar a ferramenta, definir um avanço, a rotação, eu tenho que escrever na mão. Mas o ciclo ele continua sendo igual, né? Que a gente chama de program guide aqui, tá vendo? Que é o, quando eu abro aqui um programa novo, tá vendo que é o Program Guide através do código. Só que eu preciso escrever algumas funções na mão, que o ciclo ele é meio que ele não é completo igual do ShopMill, tem 2, 3 parâmetros a menos. E para eu programar em ISO, eu jogo o G291 que ele funciona. Aí é o ISO Cines que roda. Né? Dá para fazer isso. Bom dia, Gustavo. Bom dia. É o Ronaldo. Ô, Ronaldo, tudo bom? Tudo perfeito, e você? Beleza, joia. Então, você comentou que mesmo que o cliente não tenha o ShopMill, que você consegue Isso. jogar o programa lá e a máquina vai Sim, trabalhar, vai funcionar. vai funcionar. Vai porque, E, e- na verdade, a estrutura. Uhum, Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para. É que, infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Depois eu acabo. uhum. Deixa eu pegar um programinha desse aqui, um pouquinho maior.
Mas ele consegue editar esse programa do ShopMill? Ele editaria o programa no simulador, no Sinutrem, né? Tá, na máquina, não. Não, na máquina, o que acontece? Por exemplo, ele tem que fazer o programa no ShopMill aqui, ó, que nem eu estou aqui, né? Que nem, por exemplo, eu estou aqui no... Deixa eu entrar num programinha aqui de ShopMill, ó. Deixa eu... E nem no programa ISO você consegue entrar lá, editar e mudar os códigos do... Por exemplo, eu preciso mudar um X lá do G1, determinada linha. Eu consigo Aí entrar ele lá. tem que... O que ó, por exemplo, aqui, ó, esse programa aqui, ele está no ShopMill, né? Certo. Eu posso levar ele nesse formato para a máquina, mesmo que ela não tenha. Então, por exemplo, aqui, eu vou executar esse programa aqui, quer ver? Ó? Deixa eu dar um ciclo start nele aqui, ó. Tá liberado. Vamos dizer que numa furação eu preciso aumentar a profundidade 5 milímetros. Não, se ele fez no ShopMill e na máquina não tem, ele não consegue editar. Aí ele tem que voltar para o programa dele no computador, alterar no computador e voltar para a máquina. Isso. Ele tem que voltar, ele tem que fazer isso. Okay. Porque aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar o... Deixa eu voltar aqui, ó. Ué. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou mostrar os blocos básicos, tá vendo? Ó, aqui na tela. Aqui do lado esquerdo está o meu programa rodando em ShopMill. Para o CNC, ó, ele destrincha em código G. Por isso que ele consegue rodar lá. Só que, ó, por exemplo, se eu parar o programa, não tem jeito. Eu editar, ele vai estar no formato do... Ele vai estar no formato do ShopMill. Então, ele precisaria levar ele precisaria abrir no Sinutrem novamente, no simulador, e fazer a edição e carregar de novo na máquina. Entendi. Beleza. Né? Que aí seria diferente se tivesse em código G, ele já conseguiria editar direto. Sim, sim. É porque na máquina... Eu pensei que de repente você poderia entrar lá no CNC da máquina e alterar a profundidade, mas ele não permite porque não tem ShopMill na máquina. O CNC não tem o ShopMill, né? Não vai ter o recurso de reconhecer o ciclo. Então, ele tem que usar o do simulador. Ok. Joia? Obrigado. Obrigado a você. Obrigado aí por participar. Imagina. É sempre bom ter conhecimento. É, legal. Bom. Oi, Gustavo. Oi. É o Raposo. Estou ouvindo, pode falar. O seu som está muito ruim. Ele está com som muito rouco e a gente totalmente distorcido. Não dá para compreender o que você fala. Mas você está falando agora ou a apresentação toda foi assim? Oi, Gustavo. Oi, ele ficou ruim agora o som? Não, só aumentou o volume, mas ainda rouco, não dá nem para ouvir direito. Raposo, eu acredito que seja com você, porque o meu tá nítido. Não sei o do Jorge, mas o meu tá nítido. O meu tá nítido. Tá nítido também. Aqui tá então, nítido, viu? Aí no seu, Raposo. Configuração do seu som aí, Raposo. Eu não sei se talvez seja o problema no microfone, aqui no áudio do meu computador, mas está muito ruim o que eu ouço de você. Raposo, vai no teu alto-falante ali no canto da tela, clica nele, vai aparecer mixer. Tenta mexer lá, que eu tive esse mesmo problema na apresentação do Anderson. E aí eu corrigi ali no mixer, mexendo nas opções de áudio que tem ali. Tem a opção de alto-falante e tem a opção de microfone. Você vai ter que mexer na opção de alto-falante, Raposo.
Pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu posso encerrar aqui, ó, não tem problema. Agradecimento, viu, Gustavo? Parabéns aí pela. Gustavo, não consigo entender você. Ixi, Raposo, pior que eu fico aqui, depois eu te mando um WhatsApp, se precisar de alguma coisa, você tem meu contato. Parabéns Pessoal, aí, Gustavo. Um Oi, abraço, não bom dia e bom final não de semana. consigo decifrar. Não Obrigado. consigo decifrar. Eu escuto você, mas não Obrigado. consigo decifrar. Está muito ruim a ligação, a voz. Tá bom. Raposo, você consegue me Eu escutar bem, vou Raposo? sair e vou acessar. Raposo, é o Madonna que está falando. Você consegue me escutar bem? Eu acho Gustavo, que ele saiu para entrar de novo. Olha, pode falar. obrigado. Um bom dia para Meu você, Deus. um bom dia a todos que participaram aí, tá? Valeu. Eu agradeço aí Obrigado, todo Ginho. mundo. Bom final de semana também. Olá, Gustavo. É Leandro da Vitor Hugo. Obrigado aí, foi um ótimo treinamento. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Parabéns. Vocês têm meu contato. Gustavo, Qualquer obrigado. coisa- É Santo Mário das 5. Obrigado. Olha, qualquer coisa Ô, pode Gustavo, o Patrício da Única Brasil. Ô, Patrício, tudo bom? Parabéns, Gustavo. Parabéns aí, obrigado por tudo. Valeu. Obrigado a vocês, viu, pessoal? Obrigado aí pela presença. Obrigado aí, Gustavo. Obrigado também, Gustavo. Obrigado, abração a todos. Gustavo, eu também estou saindo. Obrigado aí, Gustavo. É a Obrigado aí. dona da Costa, tá ok? Obrigado. Tá bom. Obrigadão, pessoal. Vou encerrar. Obrigado. Obrigadão aí. Valeu. Valeu.